educar é aprender e compartilhar. Glossário Montessori é um podcast para você e eu crescermos juntos com nossos filhos, um tiquinho de cada vez. Olá, sejam muito bem-vindos ao Glossário Montessori. Eu sou Alberto Monteiro, seu anfitrião, e aqui no nosso podcast a gente conversa sobre como aplicar a sabedoria do método Montessori no dia a dia. Meu objetivo é ajudar pais e mães a criarem filhos com autonomia, respeito e alegria, sempre com dicas práticas e histórias inspiradoras. Então, já pega um café, senta confortável e vem comigo porque hoje o episódio está incrível. Hoje vamos falar sobre uma mulher incrível, uma verdadeira pioneira na educação, Maria Montessori. Já ouviram falar dela? Aposto que sim. Mas mesmo que não tenham, fiquem comigo porque essa história é fascinante. Então, quem foi Maria Montessori? Antes de mais nada, deixa eu contar rapidinho. Ela foi a fundadora da educação Montessori, um método que hoje é super famoso no mundo todo. Mas o que eu quero mesmo é falar sobre como tudo isso começou. Vamos nessa! Maria nasceu em 1870, numa cidadezinha italiana chamada Chiaravalle. E olha só que curioso, naquela época as mulheres não tinham tanto acesso à educação formal, né? Mas a mãe dela era bem instruída, algo raríssimo, e fazia questão de incentivar a Maria a estudar. Já dá pra ver de onde veio a determinação, né? Ah, e um detalhe lindo, as duas eram super próximas. A mãe sempre apoiou Maria em tudo, especialmente quando o assunto era educação. Agora, presta atenção, porque aqui vem uma parte importante. Desde criança, Maria tinha um olhar super empático para os outros, especialmente para as crianças menos favorecidas. Sabe aquelas cenas que a gente vê em filmes de época, com crianças pobres pelas ruas, sem roupa, sem comida? Pois é, essa era a realidade na Itália daquela época, e a mãe de Maria incentivava ela a ajudar. Elas faziam roupas de lã, luvas, gorros, essas coisas, e entregavam pessoalmente para essas crianças. Dá para imaginar que isso marcou Maria profundamente, né? Avançando um pouquinho na história, Maria decidiu que queria ser médica. Agora, segura essa. Naquela época, ser mulher e querer estudar medicina era tipo querer escalar o Everest descalça. Mas Maria era uma força da natureza. Depois de muita luta, ela conseguiu. E pasmem, se tornou a primeira médica mulher da Itália. Primeira, ela começou a trabalhar como pediatra e foi aí que tudo começou a se conectar. Maria atendia crianças em um asilo psiquiátrico, crianças que ninguém sabia como ajudar. E sabe o que ela percebeu? Que o problema delas não era médico, mas educacional. Elas precisavam de estímulo, atenção, carinho. Então, Maria foi estudar métodos de educação. Inspirada por outros educadores, ela criou seus próprios materiais e começou a testar com essas crianças. O resultado foi tão incrível que logo todo mundo começou a notar. E agora vem uma virada na história. Lá em Roma, construíram habitações para famílias pobres. Legal, né? Só que as crianças dessas famílias ficavam soltas enquanto os pais trabalhavam. Sem nada para fazer, começaram a destruir os prédios. Caos total. E quem chamaram para resolver? Sim, Maria Montessori. Ao invés de trancar as crianças, como sugeriram, Maria fez o oposto. Ela criou um espaço para ensinar e cuidar delas. E sabe o que aconteceu? Essas crianças, que eram vistas como problema, começaram a se comportar super bem, aprenderam coisas incríveis e ficaram super engajadas. Os jornais começaram a falar disso e o método Montessori começou a se espalhar pelo mundo. Mas nem tudo foi fácil, viu? Quando o fascismo cresceu na Europa, as escolas Montessori foram proibidas. Maria teve que fugir e acabou na Índia. Lá, mesmo enfrentando desafios, ela continuou ensinando e desenvolvendo seu método. Aliás, é por isso que a educação Montessori é tão forte na Índia até hoje. Depois de 10 anos na Índia, Maria voltou para a Europa, mas escolheu viver na Holanda. Foi lá que ela passou o resto da vida e onde está enterrada. E olha, a história dela é tão rica que eu só consegui dar um resumão aqui. Mas acho que já dá para entender por que Maria Montessori foi tão revolucionária, né? Ela não só mudou a forma como educamos as crianças, mas também mostrou como a empatia e a paixão por um propósito podem transformar o mundo. Então, o que acharam dessa história incrível da Maria Montessori? Inspirador, não é? Se vocês curtiram, façam parte dessa conversa.
Compartilhem esse episódio com aquele amigo ou amiga que também quer aprender mais sobre educação e desenvolvimento infantil. Não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast para não perder nenhum episódio. E aproveitem para seguir a gente no Instagram, lá no @Glossário Montessori, onde tem muito mais conteúdo esperando por vocês. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!